Valeu, nação tricolor! Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, meus amigos. Olha só, o tricolor hoje pela manhã realizou o último treino antes do confronto contra o Vasco, que acontece neste domingo às 19 horas na Arena Condá. E o treino de hoje também aconteceu no estádio. Ontem o Grêmio fez um treino no CT da Chapecoense, só que era para ser um treino fechado. Mas como o CT da Chapecoense fica ao lado de uma estrada, e a estrada é como se fosse um barranco, não como um barranco, mas ela é mais alta do que o centro de treinamento ali da Chapecoense, e não tem muros, então ficou toda a torcida, a imprensa, todo mundo em volta ali como se fosse um campo aberto. Na verdade era um campo aberto, e todo mundo acompanhou toda o treinamento do Renato, toda a questão que o Renato colocou ali. Mas como era um treinamento regenerativo, o pessoal que tinha jogado no jogo contra o Corinthians estava desgastado ainda e tal, era um treino mais para manter a parte física, não teve muita coisa que foi entregue. Agora hoje, como o treino já foi na Arena Condá, até para reconhecer o gramado, reconhecer o ambiente, e era o último treino antes da partida contra o Vasco, aí sim o Renato colocou as suas ideias em prática. O detalhe para tudo isso, meus amigos, nós teremos preservações, tá? Preservações é a informação que o nosso colega Geiso Lisboa trouxe ontem lá em GZH. Inclusive, 2 jogadores até o momento não viajaram para Santa Catarina e é a tendência de que eles fiquem sim à disposição para o jogo contra o Corinthians. 2 jogadores seriam preservados, eu tô falando do Carbajo, que ficou em Porto Alegre porque estava suspenso para a partida contra o São Paulo, e o Aravena, que ficou porque tinha ainda questões físicas, né, para aprimorar a parte física, porque é um jogador que vem de um longo período aí sem jogar. O detalhe então é que esses jogadores, ao que parece, não vão para a partida de amanhã, se não viajaram até o momento para Santa Catarina, não treinaram nada, vão chegar e já vão para jogo. Tendência forte, praticamente certa, de que eles não joguem amanhã e fiquem à disposição para o confronto contra o Corinthians na próxima quarta-feira. O Renato hoje treinou pela última vez e hoje a grande tendência de equipe que vai a campo amanhã contra o Corinthians é Marquezin, João Pedro, a dupla Rodrigo Eli e Gemerson, Reinaldo. Poderemos ter a volta do Dodi na equipe principal. O Dodi ficou de fora do último confronto porque estava sentindo dores musculares. Deve voltar amanhã. Então o Dodi, porque ele já treinou normalmente, inclusive, o Vijaçante, Edenilson, Cristaldo, tendo o Soteldo e o Pavon. Não me surpreenderia em nada de daqui a pouco o Pavon sobrar mais uma vez e entrar o Arezzo. Não me surpreenderia, tá? O Pavon parece estar bem em baixa com o Renato. E o Arezzo entrou mais uma vez agora na quarta-feira, entrou no confronto contra o Vitória no final de semana passado. É um jogador que o Renato mesmo já tinha falado na coletiva que ele precisava de cuidado, não só o Arezzo, mas as outras contratações que chegaram também por conta da questão física. Não me surpreende daqui a pouco dele acabar saindo jogando. Enfim, a gente vai acompanhar esses detalhes todos amanhã quando a escalação sair. Bom, a gente precisa avançar também porque o Grêmio definiu a data de volta do Diego Costa, tá? E é pro confronto contra o Corinthians na volta. O jogo de volta, lá no dia 7 de agosto. A ideia do Grêmio é ter Diego Costa já à disposição. Nós estamos falando hoje, já é dia 27, tá? Tem essa semana, na outra semana. Na outra semana, nem tinha me dado de conta, mas sem ser essa semana agora que nós vamos começar a partir de amanhã, na outra semana o Diego já deve ficar à disposição para o confronto contra o Corinthians. Por óbvio, acredito que não saia jogando como titular, pelo tempo que ele está parado, mas já é uma grande luz aí no nosso túnel, né, ter o Diego de volta, embora o Grêmio tenha feito contratações. Outro jogador que o Grêmio está lutando contra o tempo agora para ter à disposição para o confronto contra o Corinthians é o Bright White. A questão física do jogador nem é o problema. A questão toda é ele sair no bid. Existe uma grande dificuldade de ter o jogador no bid por conta dele ser dinamarquês, nunca ter atuado aqui na América do Sul, enfim. Há uma correria muito grande nos bastidores para o dinamarquês ficar à disposição, pelo menos no bid, até terça-feira. Por que essa correria? Porque se ele não aparecer no bid até terça-feira, além dele não poder jogar na quarta-feira, mesmo que o Renato não queira colocar ele em campo, ele não ficando à disposição para o jogo de quarta-feira, ele não pode jogar o jogo da volta. A gente já explicou isso aqui, né? A CBF, ela coloca no caso que o jogador precisa estar apto a jogar
desde o primeiro jogo daquela fase. Ou seja, ele não podendo jogar o jogo dessa quarta, ele não pode jogar o jogo da outra semana, mesmo que ele saia no bid durante a semana depois da quarta-feira, tá? E não adianta sair na quarta, tem que sair na terça, é 24 horas antes da partida. Gente, ontem a CBF divulgou os áudios do VAR do jogo contra o Corinthians. E que vergonheira, né? Que vergonha, né? Não é nada muito diferente do que a gente já esperava, o senhor Alex Gomes Stefano, mas a fala dele para os jogadores do Grêmio assim que ele sai do VAR, ela é muito vergonhosa, né? Puxou assintosamente. Gente, aquilo é um puxão assintoso. O Kahneman pode ter no máximo pegado no dedo do cara e o cara cai para frente. Não foi um puxão. Não foi um puxão. Pode ter tocado? Pode. O Kahneman pode ter errado? Pode. Mas não para ele cair da forma como ele caiu e ser marcado o pênalti. Um erro grotesco, ridículo, né? Um erro que não tem justificativo em lugar nenhum. Todos os analistas de arbitragem que eu vi até o momento, todos disseram que não foi pênalti, em que inclusive o VAR errou em chamar o árbitro, porque aquilo não era um lance assintoso para marcar um pênalti ou para gerar uma dúvida como foi feita. Enfim, só que tem uma outra parte daquele áudio que aqui a gente fica alerta e a gente precisa também interpretar essa situação e separar uma coisa da outra. Porque o VAR, ele chama o Alex Stefano e ele diz o seguinte: o defensor vinha agarrando os adversários desde o começo. Desde o começo. Ou seja, o Kahneman vinha agarrando os adversários desde o começo. Só comprovando que o Kahneman está visado pelos árbitros. Ele está visado já pelos árbitros. O Kahneman tem esse jogo de agarrão, de puxão, esse jogo do corpo, essa coisa. O futebol é um esporte de contato, mas o Kahneman às vezes ele extrapola, às vezes ele passa do limite. E aqui, mais uma vez, ficou mais do que comprovado. Os caras estão de olho no Kahneman, estão visando o Kahneman, e o Kahneman precisa se alertar dessa situação também. Mas isso nada tem a ver com erro. Nada tem a ver com erro. Nada tem a ver com erro. Inclusive, a imprensa paulista está colocando que o Corinthians está preocupado com a pressão que o Grêmio vem fazendo na arbitragem. Gente, é piada atrás de piada, né? O Corinthians acredita que o Grêmio estaria condicionando a arbitragem para os confrontos contra o time agora na Copa do Brasil. O Corinthians, inclusive, estuda ir à CBF para falar sobre o assunto. Gente, é piada atrás de piada. O Corinthians preocupado porque o Grêmio estaria condicionando a arbitragem. Logo o Corinthians. Logo o Corinthians. Ah, gurizada, vamos falar sobre outro confronto muito importante que a gente vai ter aí nos próximos dias, que é o nosso confronto contra o Fluminense pela Copa Libertadores. A Conmebol anunciou nas últimas horas o palco desta partida. Sim, o Couto Pereira será o estádio dessa partida lá no dia 17 de agosto. O Grêmio chegou a pedir para a Conmebol analisar a possibilidade do centenário, foi feita uma vistoria, mas a decisão sempre esteve muito próxima de ser o Couto Pereira e foi confirmado então. Já está definida, inclusive, uniformes e tudo mais, tudo certinho para esse jogo. Infelizmente não teremos a arena ainda à disposição para esta partida, mas o Major Couto Pereira vai ser o palco deste grande jogo. Deixa eu pegar aqui. Eu falei dia 17 de agosto, né? Não é dia 17 de agosto, é dia 13 de agosto. Me perdoem, é dia 13 de agosto. 17 de agosto é quando é o primeiro prazo que o Grêmio poderia ter arena para o confronto contra o Bahia. Então, dia 13 de agosto, tá? Gente, sondagem, 1.800.000 de salário. 1.800.000 de salário. Além disso, ele quer um bom projeto e quer um contrato longo. Por que ele quer um contrato longo? Bom, aqui já não é muito difícil de entender, né? Um jogador de 33 anos está em alta pela sua Copa América, ele está com 33 anos, talvez seja o seu último grande contrato. Vamos pegar aqui, 33 anos, o cara fecha um contrato de 2 anos, 3 anos, já vai estar com 35, 36, aí a régua começa a baixar um pouquinho. Então, é o último grande contrato do Rames, ele quer fechar um grande contrato, quer ter um grande planejamento, mas quer também 1.800.000, e o Grêmio sondou a situação, mas não deve avançar por este jogador. Até porque, vamos lá, se o Grêmio tivesse 1.800.000 para colocar na mesa do Rames Rodrigues, eu preferia que o Grêmio fosse atrás de um lateral esquerdo.
seja o Alexandre ou seja um outro bom lateral, eu preferia que o Grêmio resolvesse esse problema da lateral esquerda, que é um problema que a gente já tem há 2 temporadas aí praticamente. Enfim, quero saber de ti, esse valor aí, 1 milhão e 800, o Grêmio deveria pagar pelo Rames Rodrigues ou tu acha que é um valor muito grande também? Comenta aqui embaixo. Para nós encerrarmos, meus amigos, o Grêmio rejeitou a proposta do Brentford da Inglaterra pelo Gustavo Nunes. Só que o Grêmio não só rejeitou, como fez uma contraproposta. Milhões de euros, estamos falando de 61 milhões de reais pelo 70% por 70% do Brentford. Provavelmente não vai vir, mas se vier, vem ali com um valor entre 14 e 15 e tal. Aí o Grêmio até de repente senta para conversar, de repente. A ideia, claro, é não torrar o guri, até porque é um jovem guri. Tem outras sondagens também. O Bayern, o Dortmund, são outras equipes que já sondaram a situação do Gustavo Nunes. Não seria um jogador tão difícil de vender assim. E não vai ser, até porque ele tem muita qualidade, né, gente? Bom, te inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo. Tu investiria esse valor todo em Rames Rodrigues, 1 milhão e 800 por mês? Ou tu iria atrás de outra peça, daqui a pouco, outra posição que tu acha que o Grêmio precisa reforçar? Pra mim, a lateral esquerda. Mas quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo. Grande abraço e até a próxima. Tchau!